Legal, amigo do Brasil Consciência, estamos de volta. E apenas para corrigir uma informação que eu passei no bloco anterior, eu me referi aos satélites SCD que o Brasil lançou antes do Cibers, como se fosse o satélite SACI. Na verdade, são satélites diferentes. O SCD é um satélite e o SACI é outro, né? Inclusive, que ficou conhecido também como mais um fracasso da indústria aeroespacial brasileira. Acabou, inclusive, eclipsando, né, a importância do Cibers. O SACI ele foi um pequeno satélite lançado com o CiberZoom. Era uma carona, um satélite experimental. E como ele teve problemas e não funcionou adequadamente, ele acabou eclipsando todo o Cibers. Né? Toda a mídia, houve uma grande repercussão sobre o SACI. Em todas as emissoras que eu tive chance de ver, os gerentes foram chamados para entrevistas e o próprio CiberZoom, que funcionou bem, ficou totalmente esquecido, né? É um pouco do que o nosso colega Conde estava falando, né? Nós temos aquela cultura do fracasso, gostamos do que dá errado, né? O avião que sobe, ninguém noticia, né? A gente só faz notícia do que caiu. Exatamente, nós temos o Cibers 4 que está aí, passou já do tempo de vida, funcionando, fazendo imagem. É um satélite extremamente sofisticado e pouca gente comenta. Comenta porque ele deu certo, né? Esse Brasil que dá certo, esse programa, essa parte do programa que dá certo, depende muito de um laboratório que só o Brasil tem e está instalado aqui no INPE, em São José dos Campos. Esse é o LIT, que nós vamos conhecer um pouquinho agora. Inclusive, ele está passando por obras de ampliação para integrar um satélite geoestacionário como esse que o Conde nos falou. Vamos acompanhar. O LIT representa uma capacidade no Brasil para montagem, integração e qualificação de produtos espaciais. Testar desde os componentes de satélites, passando pelos equipamentos deles, até o satélite completo. Isso permite que nós tenhamos no país uma infraestrutura única e que pode vir a ser utilizada por outras instituições, de modo que você não tenha que replicar em cada empresa ou instituição que desenvolva satélites ou seus equipamentos a mesma infraestrutura. Com os satélites, nós fazemos toda a qualificação ambiental do satélite, ou seja, nós repetimos aqui na Terra a vida de um satélite. Então, ensaios ambientais são aqueles ensaios, por exemplo, durante o lançamento. O satélite sofre um estresse de vibração e também um estresse acústico. O ruído do lançamento pode danificar o produto espacial. E nós temos shakers e temos câmaras acústicas que permitem que esses ensaios sejam feitos antes, obviamente, que o lançamento aconteça, de modo que o produto possa resistir a esse estresse, né? Mais do que tudo, o LIT representa uma capacidade, competência nas suas diversas áreas de atuação. E eu digo também que são os 3 Cs do LIT, né? Competência, competitividade, porque havendo LIT, nós permitimos que produtos industriais brasileiros sejam testados aqui, sejam eles para a indústria espacial ou não. E com isso eles são até produtos que se tornam possíveis de serem exportados, porque atendem a regulamentação internacional. Além disso, a cooperação. Tendo competência aqui, nós podemos falar de igual para igual com os nossos parceiros ou correspondentes, né, peers internacionais. Com a ampliação do LIT, vocês pretendem testar, por exemplo, o satélite SGDC-2? Sim, com a ampliação do LIT, o SGDC-2 é um benchmark para a ampliação do LIT. Não significa que nós necessariamente vamos testar somente esse satélite, né? Mas é uma classe de satélites que nós testaríamos. A classe, na verdade, usando como referência o SGDC-1. Né? Mas sim, nós estamos ampliando o LIT para testar o SGDC-2 aqui no LIT a partir de 2022, final de 2021, início de 2022. Agora vai, Maurício, que é o primeiro passo para a gente conseguir começar a pensar em fazer um satélite geoestacionário? Pois é, exatamente. O geoestacionário, como o Conde disse, é um dos mais sofisticados e são satélites gigantescos, por exemplo, 6 toneladas, 5 toneladas, e eles têm um tempo de vida muito elevado, normalmente 10 a 15 anos. Então nós teremos, uma das dificuldades que nós temos de início seria a compra de componentes internacionais, chips,
né? Circuitos integrados, que tem um tempo de vida de 10 a 15 anos no espaço. No caso dos Cibers, que nós compramos componentes com 4 a 5 anos de tempo no espaço, nós já temos muito boicote internacional, muita dificuldade. Nesse caso, nós encontraremos esse tipo de dificuldade. Então, eles estão começando pela capacidade de integração e teste, né? Não o desenvolvimento dos equipamentos. Mas eu espero que isso chegue ao desenvolvimento desses equipamentos aqui no Brasil, que a gente não fique apenas nessa parte, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas que representa apenas a integração. Você compra os equipamentos no exterior ou faz uma parceria internacional e faz a integração do satélite e os testes ambientais, como foi dito aqui na reportagem. Com a integração, Conde Amauri, com a integração, o Brasil receberia tecnologia, haveria transferência de tecnologia, ou para isso seria necessário fazer algum outro tipo de acordo? Porque a informação que foi transmitida pelo governo é que no último satélite que nós compramos de telecomunicação haveria essa transferência de tecnologia e, pelo que a gente sabe, não aconteceu. O que a gente nota na área de alta tecnologia, e eu defendo muito essa colocação, sempre se fala em transferência de tecnologia, que eu sempre achei a transferência de tecnologia uma coisa meio que difícil de acontecer. Porque alguém que desenvolveu e gastou milhões em tecnologia vai transferir a você? Então, a maneira que funcionou até hoje no Brasil, não apenas o SCD foi assim, o AMX da Embraer, é você ter um projeto endógeno. Eu vou desenvolver aqui um satélite e começo o desenvolvimento, e à medida que eu vou esbarrando em dificuldades, eu busco parcerias internacionais e arranco. E aí é difícil. Conhecimento, consultoria, aí você desenvolve. Se você não tiver um desenvolvimento endógeno, nacional, e que apenas fizer estágios ou for verificar o que é, você aprende coisas, claro, mas não o suficiente para você desenvolver. Se você mandar engenheiros brasileiros para todos os lugares do mundo, você pode fazer isso durante décadas e não aprende. O SCD nós resolvemos fazer aqui no Brasil com a ajuda da França. Eles mandaram técnicos franceses. Mas quando o técnico chegava, o engenheiro falava, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, como é que eu faço isso? A pergunta era muito específica, ele não tinha alternativa. Se você não estiver desenvolvendo, estiver com a mão na massa, você vê uma série de coisas, acha que aprendeu o suficiente e realmente não desenvolve. Eu estou muito convencido disso. Veja no caso do AMX da Embraer. O engenheiro da Embraer que ia para a Itália sabia que quando ele voltasse, ele ia ter que dar conta da parte do avião. E ele ia com perguntas muito específicas. Então ele chega lá e consegue, nesse aspecto eu acredito na transferência de tecnologia. Mas você tem que ter um projeto endógeno que você possa induzir esse desenvolvimento. Mas usando, por exemplo, usando a Embraer como exemplo, o programa FX adquiriu lá 36 caças Gripen NG da Saab sueca e o avião vai ser montado no Brasil. Por que a Saab aceitou isso? Porque estava na licitação, era uma exigência da licitação e nós pagamos lá uma fábula por esses aviões. Não seria a mesma coisa de fazer com o satélite? Eu compro, mas eu quero montar. E tecnologia, gente, é que nem passar o ofício. O caboclo passa para quem ele gosta e se ele quiser. É a alma do negócio e tecnologia não se compra. Quando se diz que comprou tecnologia, eu falo, ai meu Deus do céu, jogou dinheiro fora. Ninguém vende tecnologia, eu vendo produto. Eu vendo a engenhoca, eu vendo o satélite, eu vendo o foguete, o lançamento. Não vendo o segredo daquilo que eu estou fazendo. Amanhã, hoje eu vendo satélite, amanhã você vai vender igual eu vou ensinar você por quê. Agora, se eu estiver querendo fazer um satélite, que eu tenho capacidade, mas não tenho dinheiro, ou não tenho tanta capacidade, não tenho tanto dinheiro, e eu sou obrigado a... Pô, tem que arranjar um parceiro, porque se eu não fizer, eu fico para trás, e sozinho eu não consigo. Essas são as janelas de oportunidade que eu falei lá no começo, que o Amauri mencionou no caso do MX. A Itália queria fazer um avião militar subsônico, porque por causa da guerra, da Segunda Guerra, não pode fazer supersônico, senão seria. E o Brasil tinha interesse em migrar dos aviões turbohélices para um avião a jato e um avião a jato militar. Aí deu jogo, né? É claro que depois que você supera uma fase inicial, que tem uma certa desconfiança, no final começa a haver entre os engenheiros, entre os técnicos, começa a haver uma certa camaradagem. Porque às vezes o cara abre o jogo, isso aqui eu não sei fazer, e às vezes algum brasileiro resolve. Não, pera aí, vamos tentar assim, e integra. Depois afasta, porque o projeto acaba, né?
Na área de satélite, essa ideia ou no caso do GRIP, por exemplo, o GRIP, a licitação do GRIP é totalmente diferente do OMX. Vamos aprender alguma coisa? Vamos saber fazer GRIP? Não. Desculpe, não sei se o Mauri concorda ou discorda, mas montar GRIP a gente monta. Vocês querem ver um exemplo disso que eles estão falando? Para a produção dos Cibers, naquele compasso de avanço em que o Brasil foi aumentando a sua participação, num dado momento, alguns brasileiros corajosos tomaram a decisão de desenvolver aqui no Brasil a câmera do satélite que ia filmar e fotografar a Terra pelo Cibers. Vamos conhecer essa história da empresa Opto, lá de São Carlos, que a gente visitou. Acompanhe. Especializada na fabricação de equipamentos ópticos de alta tecnologia, a empresa sempre foi vanguarda na indústria nacional, tendo sido a primeira do Hemisfério Sul a construir um laser. O grande salto para a Opto, porém, aconteceu em 2006, quando a empresa foi selecionada para fazer parte da construção do satélite Cibers. No projeto, a Opto seria responsável por desenvolver uma câmera que fosse capaz de fazer imagens da Terra com grande precisão e qualidade. O equipamento nunca havia sido produzido no Brasil. A câmera MUX, ou a câmera satélite que a gente fez para o programa Cibers, foi uma inovação completa. Ou seja, nós tínhamos e detínhamos vários conhecimentos na área óptica, na área eletrônica e uma série de coisas, mas construir algo que vá para o espaço, onde você tem que garantir que ela vai funcionar 100% do tempo, com várias interferências térmicas, de radiação e uma série de coisas, para nós foi um desafio muito grande. O desenvolvimento tecnológico que a gente pôde fazer no Cibers conseguiu que a optoeletrônica também ampliasse a gama de equipamentos fornecidos por ela. Então, eu diria que não foi uma mudança de 1 para 100, mas eu diria que foi uma mudança de talvez de 40 para 80, alguma coisa do tipo. Para conquistar o objetivo, a Opto investiu. Uma sede própria com cerca de 4.500 metros quadrados foi construída e nela foram instalados equipamentos de alta tecnologia, além de equipamentos que não existiam no Brasil. Essa aqui é uma sala limpa que foi desenhada especificamente para programas de espaço, defesa e alguma coisinha na área médica também, mas principalmente espaço, defesa e com relação a produtos optrônicos, né? Nessa mesa aqui é onde a gente faz todo o alinhamento do seguinte sentido, como a gente coloca uma lente na posição precisa com relação a outra lente, ou seja, você põe todo mundo funcionando de forma harmonizada. Essa mesa aqui, para desenvolver o que tem nessa mesa aqui, foram gastos 4 anos e 7 milhões de reais. Tá? Só no desenvolvimento do projeto da câmera MUX, a empresa chegou a reunir mais de 100 funcionários. No total, a Opto chegou a gerar cerca de 500 empregos de alto grau de especialização com o trabalho no Programa Espacial Brasileiro. A descontinuidade das encomendas, porém, causou estragos na companhia. Ela se recuperou, mas hoje conta com menos de 50 funcionários. A área de espaço, por exemplo, é muito variável. Ou seja, você tem uma encomenda, por exemplo, de uma câmera de satélite e depois passa anos sem ter novas solicitações desse tipo. Na área de defesa, você também participa de programas para desenvolvimento de protótipos. Dentro desse desenvolvimento, logicamente, é toda feita uma apresentação, um planejamento do que seria necessário, da quantidade que seria necessário futuramente desse material, mas isso através de orçamentações que precisam ser aprovadas e não são e tudo mais, isso acabar tendo uma descontinuidade e manter esse investimento é muito difícil. Marcelo é um dos trabalhadores remanescentes na empresa. Com mais de 30 anos de casa, ele se lembra bem dos benefícios que o projeto aeroespacial proporcionou aos trabalhadores. Durante esse processo de início dos componentes do satélite, existiu a aquisição de vários equipamentos importados principalmente da Alemanha e existiu, principalmente no ano de 2006, um treinamento na Optotec, que foi uma empresa que forneceu os equipamentos para a nossa empresa. E eu acho que
tem um certo momento que deveria existir um pouco mais de apoio, principalmente dos órgãos, enfim, para que a gente não perdesse essas pessoas que demoram às vezes tanto tempo e tantos anos para a gente conseguir a formação delas. Olha que legal, então, a Opto, nós tivemos aí a oportunidade de visitar, uma empresa brasileira, constituída por pesquisadores brasileiros para desenvolver tecnologia 100% nacional embarcada em nossos satélites. Uma informação interessante, durante o desenvolvimento da câmera MUX, a Opto chegou a ter mais de 100 pessoas trabalhando no desenvolvimento desse satélite. Depois, com o intervalo, com o fim das encomendas, desse corpo técnico formado na empresa, 30%, aproximadamente 30 pessoas, foram dar aulas em universidades, saíram da empresa. E mais 30 e poucos profissionais acabaram indo para o exterior e hoje estão prestando serviço para empresas estrangeiras que concorrem justamente com a Opto no mercado internacional. É o que se chama de fuga de cérebros, que infelizmente a nossa incompetência em manter um programa espacial permanente acaba gerando. Qual é o segredo para que a gente tenha um programa espacial que independa da vontade deste ou daquele político, que seja uma política do Estado brasileiro? Vocês têm essa receita aí no bolso? O que eu vejo é o seguinte: nós temos que incorporar no Brasil, como a gente está falando da cultura tecnológica. Nós temos que desenvolver média e alta tecnologia. E o que eu escuto muito é o seguinte: não, mas isso já tem lá fora. Tal. Se você não desenvolve média e alta tecnologia, e a área espacial é um grande programa estruturante, o país não vai ter oportunidade no futuro. Quando alguém me diz, para que desenvolver alta tecnologia, você vê os países do primeiro mundo. Eles são amigos, mas nenhum deles para de desenvolver alta tecnologia. O Canadá não se descuida, embora seja muito amigo dos Estados Unidos. Né? Uma vez nós perguntamos aqui em 2004, houve um seminário do Canadá, do Programa Espacial Canadense em São Paulo, e nós perguntamos ao diretor que estava ali, como vocês definem uma missão espacial? Ele falou, muito fácil, nós olhamos nossa indústria e vemos no que nós estamos defasados em tecnologia. Aí criamos uma missão para trazer a tecnologia ao nível internacional dos Estados Unidos e Europa. Nós não podemos ficar defasados em relação a isso. Falou assim, diretamente. Então, enquanto essa cultura não entrar no nosso sangue, que isso é essencial para o Brasil, não é a única coisa no desenvolvimento do Brasil, mas é um dos pilares fundamentais que nós temos que ver. Né? Aí sim, um programa espacial, um programa de energia, um programa nuclear, nós vamos ter espaço para isso. Caso contrário, nós ficamos lutando como se estivesse fazendo alguma coisa luxuosa num país de terceiro mundo. Você vê que esse projeto da Opto coloca o Brasil num clube seletíssimo no mundo inteiro. Nós recebemos elogios internacionais de todo mundo, exceto do Brasil, mas do mundo inteiro, pessoas dizendo, é impressionante, vocês realmente fizeram. Como é que eles sabem que fizeram? Porque eles têm as imagens, sabem com a dificuldade daquilo. O que eu defendo é que a gente faça um estudo no Brasil de quais tecnologias são essenciais, e não apenas na área espacial, que isso está levando ao desequilíbrio de pagamento. Quando você traz essas empresas automobilísticas, como você falou aqui, você paga o royalty, paga licenciamento de tecnologia, e o nosso balanço de pagamento, na balança de serviços, tem ficado astronômico. Embora na balança comercial você tenha superávit de produtos, né, de baixo valor agregado, na balança de serviços nós temos déficit, e o balanço de pagamento fica negativo. Então, identificar essas tecnologias, quando o MCT foi criado em 85, foram criadas as 7 prioridades do Ministério. O ministro Renato Acho foi excelente. Vamos definir quais são as tecnologias, né? Espacial, energia, biotecnologia e tal. Você identificar e fazer com que esses programas estruturantes, como o programa espacial, leve o país a adquirir essa capacidade. E aí sim, você tem que ter um orçamento definido. Não pode ter esses gaps de orçamento que levam ao colapso, como aconteceu no caso da Opto. E aqui nós perdemos 30% dos funcionários, né, de alta qualificação, que foram convidados a ir para o exterior. O pessoal lá não dormiu no ponto. Opa, tem gente qualificada, levou embora. Formou gente para eles. É uma coisa absurda. Nós precisamos de gente de alta qualificação no Brasil e formando para o exterior. Que nem jogador de futebol. Precisaria um compromisso.
para vocês verem, né? O Neymar foi lá jogar na Europa e os nossos brasileiros, que não são tão conhecidos, mas que também batem um bolão aí no campo da ciência e tecnologia, também são absorvidos pela indústria aeroespacial de gente que não dorme no ponto quando vê uma mão de obra especializada como essa disponível no mercado. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta. Antes, você fica aí com a Renata Belzunces, a nossa economista do Diese, explicando um pouco de como é a conjectura da economia na área aeroespacial. Instante só, a gente já volta. O que nós podemos chamar de uma economia espacial ou economia aeroespacial é um conjunto de empresas que se dedicam a promover e prover serviços e produtos para 3 itens, basicamente: satélites, veículos lançadores e foguetes. No Brasil, a gente tem um conjunto de pequenas e médias empresas que se dedicam a esse segmento e que tem hoje estimados um faturamento de cerca de R$500 bilhão. Não é um grande faturamento. Portanto, é preciso relativizar, e é muito importante que isso seja feito, esse pequeno faturamento com relação à importância estratégica do segmento. Esse segmento ele está na fronteira da inovação tecnológica. Esse segmento promove as chamadas tecnologias disruptivas. São as tecnologias que são capazes de romper com padrões pré-existentes e promover novos padrões para o futuro. Hoje nós vivemos a 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0. Hoje quem detém o que é a tecnologia da indústria 4.0 já sai na frente da nova etapa que vai se espraiar ainda para os demais outros segmentos da economia e demais outros países. Então, os países que detêm o futuro da inovação também detêm uma série de vantagens. Então, abrir mão de uma economia espacial é abrir mão, em definitivo, de ter alguma autonomia e de ter algum benefício devido a essa autonomia na economia como um todo, porque as tecnologias disruptivas elas não ficam localizadas apenas no segmento, elas têm a capacidade de se espraiarem. Esse segmento tem o principal desafio desse segmento é ter o governo como principal demandante. Isso não é necessariamente o problema. O problema é ter um governo que não tem políticas perenes e não tem uma decisão firme de investimento no segmento. E isso torna a atividade das empresas extremamente inseguras. Uma das formas que as empresas procuraram fazer para driblar essa extrema insegurança é diversificar suas atividades, de forma que elas não dependam apenas das encomendas e demandas do setor aeroespacial, que vem basicamente do governo. Mas a gente também tem um bom ponto. O Brasil tem um bom ponto nessa economia espacial. Nós temos uma classe de engenheiro mundial, nós temos uma classe de engenharia que não deve em nada a nenhuma classe de engenharia de outro país. Então nós temos engenheiros muito bem formados, em sua maioria pelas instituições públicas brasileiras, que são capazes de transformar os incentivos e os investimentos em produtos e serviços de alta qualidade, de nível internacional. Então esse é um ponto benéfico que a gente tem a explorar. Como eu já disse, o principal desafio é a questão do governo, que não é em si um problema, mas é em si um problema que não é também localizado só nesse segmento. O nosso governo, de conjunto, o Estado brasileiro, de conjunto, tem dificuldades em funcionar no longo prazo. E esse é um desafio ainda para ser resolvido enquanto país e, quiçá, enquanto nação.